Olá Brasil, chegando aqui com vocês mais uma vez e dessa vez eu quero falar sobre estar tudo bem na adversidade. Isso mesmo, pessoal, muitas vezes a gente está bem quando tudo está bem na nossa vida, não é? Mas quando chega a adversidade, as pessoas, digamos assim, muitos viram a casaca porque não estão preparados para a adversidade. E hoje a gente vê muito naquela questão de que as pessoas não estão sendo preparadas para enfrentar adversidades na vida, não é? Tem até pessoas que só pregam vitória, 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 e tem até denominações que o povo parece que passou por uma lavagem cerebral. Parece que eles não estão preparados, não é? Porque estão naquele ativismo, naquela visão que se é passada, não é? De que o cristão ele só vive na vitória, ele só vive na vitória. No entanto, claro, nós só vivemos na vitória porque a maior vitória, claro, é a vitória espiritual, né? Muita gente até ignora isso, mas a maior vitória é a espiritual, claro, é a nossa salvação e é ela que a gente tem que sempre estar preservando, não é? Então, o que acontece? Muitas pessoas elas se deparam, não é, do nada diante de uma grande adversidade e elas ficam assim, tipo, e agora, né? Como é que eu vou agora sair dessa? Coisas assim desse tipo que acontece na nossa vida. É sobre esse assunto que eu quero falar. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, se possível, para você assinar o canal. Pode ser, pessoal? E também ativar as notificações. Eu estou sempre aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Sem arrodeio, né? Palavra raiz. Aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 26 diz: Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: Vai bem. Sabe? Então, o que acontece aqui com essa mulher aqui, que era a mulher, não é? Cadê aqui? A sunamita, não é? Essa mulher, ela perdeu seu filho morreu literalmente, né? E o profeta perguntou, aí ela foi justamente ao encontro do profeta, né? Ou seja, ela buscou o profeta para que o profeta fizesse ali, né, uma oração, uma petição, coisa assim desse tipo. E aí de longe o profeta pergunta, né? Ele manda um mensageiro, né, perguntar: está bem contigo? Está bem com teu marido? Está bem com teu filho? Está tudo bem? Ela respondeu e disse: tudo está bem. Veja bem a condição daquela mulher. Humanamente falando, não estava bem. Por quê, pessoal? Porque ela tinha perdido um filho. Quando se perde um ente querido, a gente fica mal. Fica mal, fica triste, abatido, porque a alma é assim, a alma se alegra e a alma se entristece, dependendo das circunstâncias. Já aquele momento que aquela mulher estava passando era um momento de perda. Ela tinha perdido o seu filho, não é? Mas ela era uma mulher de fé, né? Porque a fé, ela nos leva a andar em um nível superior, isso mesmo, ela nos leva a andar num nível superior. Veja o que Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, não é? Ou seja, ainda que eu andasse, disse Davi. Então ele estava colocando a sua confiança em Deus. Voltando aqui o texto, o filho dela tinha morrido, ela estava naquele estado, né, de ansiedade, né, enfim, aquela coisa toda. E ela diz essa palavra, não é? Está tudo bem, não é? Ou seja, muitas vezes nós condicionamos o estar bem a situações na nossa vida. Muitas vezes tem situações que a gente não está bem. Por que não está bem? Porque falta confiança em Deus, falta fé em Deus, falta a pessoa se refugiar em Deus, falta a pessoa buscar a Deus, falta a pessoa muitas vezes até entregar a sua vida nas mãos de Deus, né? Então muitas vezes as pessoas elas estão nessa situação, não é? Muitos estão bem quando tudo está correndo bem, não é? Quando o banco está no azulzinho ou no verdinho,
Quando ele abre a geladeira, é aquela abundância, ele pode escolher ali, sabe? Quando se paga aluguel, o aluguel está em dia, ele tá bem. Quando ele está empregado, quando ele está com a saúde boa, quando sua família está bem estruturada, ele está bem. Mas vamos supor, né, que tudo isso de uma hora para outra pode acontecer, né? Não estou aqui desejando mal a ninguém, mas eu quero dizer que a fé, ela tem que se manifestar em momentos de crise, de adversidade na vida das pessoas, e muitas vezes quando chega o momento de manifestar essa fé, as pessoas elas retrocedem, não é? Elas se encolhem e elas muitas vezes até renunciam à sua fé porque elas não estão preparadas para a tempestade. Elas estão preparadas sempre ou estão sendo preparadas só para a vitória e não estão sendo preparadas para vencer as adversidades da vida. Então é muito importante a gente entender isso, não é? Que a gente precisa estar firmado na rocha quando vier a tempestade, quando vier os problemas, dificuldades na nossa vida. Nós temos que estar ali, não é? Firmes em Deus, esperando nele, sabendo que ele pode todas as coisas na nossa vida, não é? Fazer, sabe? Nada é impossível para Deus. Então, muitas coisas acontecem, muitas vezes, por permissão de Deus, que é para a gente manifestar a nossa fé. E muitas vezes a gente não manifesta a fé, a gente manifesta justamente a incredulidade. Muitas vezes a gente manifesta, não é, ansiedade, né? Muitas vezes até a depressão. A gente manifesta, muitas vezes as pessoas estão andando com Deus, mas estão andando assim como se fosse obrigada, né? Ela não está tendo aquele desprendimento, sabe? Ela está como se estivesse carregando uma cruz, um peso em si, porque ela não está entendendo o processo, ela não está entendendo o porquê daquilo que está acontecendo na vida dela. E ela fica, sabe, apreensiva, sabe? Fica ansiosa. Muitas vezes ela está até ali no nosso meio, mas ela não está confiando, sabe? Ela não está confiando, ela já abandonou a confiança. O que significa abandonar a confiança? A pessoa, ela deixou de orar, ela deixou de se envolver com as coisas de Deus, ela deixou até de jejuar, deixou de ter projetos, né, para a sua vida, porque algo não aconteceu da forma que ela esperava. E o fato de não ter acontecido, ela não quer mais pedir nada para Deus. Ela fica naquela história, né? Ela fica um pé atrás, porque ela diz para si mesma: eu já pedi isso, Deus não me deu, então para mim tanto faz como tanto fez. Eu vou continuar indo para a igreja, sabe? Mas a fé dela está, aquela fé estagnada, estacionada, paralisada, travada, aquela fé diminuta. Ao invés dela se multiplicar, ela está diminuindo a cada dia, porque não aconteceu aquele milagre que você esperava, Deus não respondeu do jeito que você queria, e coisas assim desse tipo. O que a gente mais vê, a gente é cristão decepcionado, é cristão de mal com Deus, é cristão que, sabe, como se diz, ele está assim, tipo, fora do eixo, entendeu? Fora do eixo. Ele está, digamos assim, abalado por dentro, porque não aconteceu do jeito que ele previu, do jeito que ele pediu, do jeito que ele desejou, almejou, né? Enfim, aquela coisa toda. E aí o que acontece? A mulher respondeu e disse: está tudo bem, né? Então, quando a gente está passando por uma situação bem delicada na nossa vida, que a gente diz assim, está tudo bem, é porque a pessoa colocou no controle de Deus, né? Ela confia, ela sabe, Deus vai me dar vitória. Eu estou passando por esse moinho, passando por esse deserto, passando por essa tribulação, por esse problema, adversidade na minha vida. A saúde muitas vezes me falta dinheiro, me falta isso, me falta aquilo. Passando uma moto aqui, alguém me e atrapalha. Sabe, pessoal? Mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, né? Quando a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, a nossa mente ela fica mais calma, nosso coração fica mais tranquilo, entendeu agora? Quando a gente se esforça, né, e procura entender que Deus está no controle de todas as coisas. É isso que eu quero dizer para você agora, para encerrar essa palavra. Deus está no controle da sua vida, meu filho, minha filha.
sabe? Talvez você já bateu cabeça, já tentou resolver de várias formas, enfim, aquela coisa toda, e você não teve bom êxito, não teve resultado nenhum. Talvez você esteja como os discípulos, os apóstolos, né? Eles pescaram a noite todinha, não apanharam nada, Jesus veio por cima das águas e disse assim: ó, pessoal, lance a rede para o lado direito do barco. Sabe, eles nem questionaram, obedeceram e lançaram a rede. Quando eles lançaram a rede, veio ali o peixe, o suprimento para a mesa, para a família, para atender as necessidades daquelas pessoas, não é? Eles dependiam daquilo ali, né? Jesus está no controle. Basta uma palavra dele, uma atitude dele, uma ordem dele, tudo acontece na nossa vida. Muitas vezes as pessoas estão no fundo do poço, estão passando por situações caóticas na sua vida, mesmo servindo a Deus, passando por provações, por estreitos, coisas difíceis, dificílimas, não é? Mas se você confiar, acreditar, se você entregar a sua vida, mesmo passando por esse moído, não é? Faça como Abraão. Abraão, ele foi o pai da fé, né? Ele passou por várias coisas na sua vida e a provação mais difícil foi entregar Isaac, né? Sabe, muitas vezes a gente tem que entregar o nosso Isaac, e muitas vezes para que o Isaac seja entregue, não é? Deus está pedindo algo da nossa vida, só que a gente não está na dimensão, não está entendendo, a ficha não caiu, a chave não virou, e a gente fica batendo cabeça porque não está entendendo ainda, sabe? Quando a gente entende, a gente confia e entrega a Deus, Ele realmente descansa do Senhor. Aqueles que descansam em Deus são pessoas que, com certeza, eles vão viver o novo de Deus na sua vida, o renovo de Deus, a restauração de Deus, a restituição de Deus. Eles vão viver, claro, um grande milagre na sua vida. As coisas vão mudar. Creia e acredite e tome posse. Sabe por quê? Porque mudou na vida daquela mulher. Elias fez uma oração e o filho que estava morto ressuscitou. Então, problemas na sua vida que parecem insolúveis, creia que vão ser resolvidos, porque há um Deus que, quando Ele quer, nada pode impedir o seu agir, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.